Bom dia a todos. Glória a Deus. Mais uma sexta-feira aqui, né? Como a gente combinou. Vamos aí começar esse dia aí refletindo, meditando na palavra de Deus. E hoje o nosso assunto é sobre maturidade espiritual. Esperando aí o pessoal entrar. Bom dia a todos. Esperar só um pouquinho, o pessoal tá entrando. Vamos lá, gente, vamos entrar para a gente começar hoje a nossa reflexão, a nossa meditação desse dia na palavra de Deus sobre maturidade espiritual, com base no nosso livro que nós escrevemos, A Escada do Pai Nosso, né? Eu vou estar aqui mostrando para vocês já. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Bom dia. Hoje o nosso tema, maturidade espiritual, tema muito importante. Em todo e qualquer momento da nossa vida, esse tema é importante, mas nós estamos vivendo um período, né, no nosso país, na nossa nação e no quadro geral do mundo, né, que a gente precisa estar atento a essa questão, porque sem maturidade espiritual, o risco de fracassar é muito grande. E nós, então, sentimos no nosso coração, né, que Deus queria que a gente estivesse compartilhando aquilo que Ele já compartilhou conosco, né? Então, bom dia, Telen. Quanto tempo! Saudade de vocês. Vamos falar aí sobre esse tema tão importante para esse tempo, que é a maturidade espiritual. Com base no nosso livro aqui, A Escada do Pai Nosso, né? Escrevi esse livro já há alguns anos e o livro trata de 7 degraus, né, de crescimento espiritual, 7 níveis, 7 estágios de maturidade espiritual com base nas petições da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, né? Uma revelação muito linda. Mas hoje nós não vamos entrar ainda nessa revelação. Nós vamos falar simplesmente sobre maturidade e entender o que é isso, né? E na questão da maturidade espiritual entender aí algumas... Olá, Eliane, seja bem-vinda, querida. Que prazer ter você aqui, que saudade de todos vocês, né? Então a gente vai tratar aí desse tema, tá bom? Eu queria começar com uma palavra que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, tá? No verso 12. Uma palavra, não tem a ver com maturidade não, mas é só para a gente refletir. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Né? Todos nós temos pessoas na nossa volta que Deus nos confia, né? Não só a nossa família, mas amigos, liderados, pessoas que estão à nossa volta, e nós temos uma responsabilidade para com essas pessoas de termos uma vida vivida não com base em sabedoria humana, mas com santidade e com sinceridade de Deus, né? Como Paulo, que a gente possa falar como Paulo. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem ministrado na minha vida
né? E vou dividir com vocês e que possa trazer essa bênção, né? Esse crescimento, né? Para a vida de vocês, como tem trazido para mim. Então, vamos começar. Maturidade espiritual. Quem não quer ser maduro, né? Toda criança quer crescer. É assim que eu começo, é a primeira frase do meu livro, né? Toda criança quer crescer. E é um fato da realidade, né? Toda criança quer crescer, a gente quer ser adulto, a gente quer saber todas as respostas, a gente quer ter liberdade, autonomia. Todo mundo quer crescer, espiritualmente também, né? Quando a gente vê uma pessoa madura espiritualmente, a gente fala, cara, quero ser como essa pessoa, quero crescer também, quero alcançar esse nível de maturidade espiritual. Muito bem, mas o que é maturidade? Né? Maturidade é o pleno desenvolvimento, é você alcançar um desenvolvimento completo, né? Isso é ser maduro, né? E nós temos, o ser humano, ele tem 3 estágios de maturidade, tá certo? O primeiro estágio de maturidade é o mais básico, que é o que não só o ser humano, mas todos os seres vivos no planeta experimentam, que é a maturidade física, né? Bom dia, Moniquinha! Que bom ter você aqui, né? Então, a maturidade física, a maturidade biológica, ela é a mais básica, e a que todo ser humano, todo ser vivo experimenta, né? Que é a maturidade do corpo, né? Então, tanto os seres humanos, quanto os animais, quanto os vegetais experimentam essa maturidade, e ela acontece de forma natural, desde que se tenha ali o mínimo necessário, né, para o desenvolvimento da vida, né? Então, se você receber alimento, se você receber aquilo que o mínimo necessário, você vai se desenvolver fisicamente, né? E o seu corpo vai alcançar maturidade, né? Então, como que eu sei que o corpo alcançou maturidade? Quando ele está pronto para reproduzir. A mesma coisa é o fruto. Bom dia, Cláudia, bom dia, seja bem-vinda. Né? O fruto, né, da árvore, ele está pronto, ele está maduro quando? Quando a semente que está dentro dele está pronta para gerar uma nova árvore. Né? E é muito interessante que eu fui pesquisar sobre isso, e o fruto, quando ele está verde, ele tem aquele sabor amargo, ruim, né? A textura também é ruim, e tudo isso é de propósito. Olha que legal, né? Como que Deus, ele é maravilhoso, né? O fruto verde, ele tá verde por quê? Porque a semente dentro dele não tá pronta para gerar uma nova árvore. Então o fruto, ele cria uma série de circunstâncias ali, para quê? Para que nenhum animal venha e colha ele, para que ele não saia do pé da árvore, né? Que ele não se desconecte da árvore antes do tempo. Então o sabor é amargo, a cor é verde. Por que a cor é verde? Porque se mistura com a folhagem e não chama a atenção dos animais. Então isso é muito lindo, a gente vê a intencionalidade de Deus em tudo isso aí, né? Como Deus é muito intencional. Então, quando o fruto começa a amadurecer, quando a semente começa a ficar pronta, o fruto vai se tornando mais doce, ele vai se adocicando e vai mudando a coloração, né? Ele vai saindo do verde para tons de amarelo, laranja, vermelho. Por quê? Porque aí ele vai chamar atenção, né? E a intenção é essa, que venha um animal, pegue aquele fruto, né, e aquela semente caia, então, na terra. Olha só que legal. E caindo na terra, vai produzir uma nova árvore. E no que diz respeito a nós, a mesma coisa. Quando nós estamos maduros fisicamente, é quando a gente entra na puberdade, né? E estamos prontos para gerar um novo ser humano, tá certo? E o nosso corpo muda também, né? E nós aí ficamos cheios de hormônios, né?
né? E isso tudo é para quê? Para criar mesmo essa intencionalidade da natureza. Para quê? Para que a gente venha procriar, né? Isso são recursos biológicos que Deus colocou em toda a criação, em todos os seres vivos, para proteger as espécies, para que as espécies possam se reproduzir e permanecer. Então, vou pedir aí o meu marido para avisar o Henrique que eu estou em live. Então, a maturidade física, todos nós, todos os seres vivos passam por ela. O segundo nível, o segundo estágio, bom dia. O segundo estágio de maturidade, que aí agora somente os seres humanos experimentam, é a maturidade emocional, né? O que é a maturidade emocional? É a prática, não é só a habilidade, não é só a capacidade, mas a prática de domínio próprio, domínio sobre as emoções, domínio sobre os instintos, tá certo? Isso aí só os seres humanos desenvolvem, né? Por exemplo, você tem fome mas você quer emagrecer, você vai lá e não come. O animal não consegue fazer isso, né? O animal tá com fome, ele vai comer, porque ele é movido por instinto. Mas nós não, nós conseguimos dominar os nossos instintos, conseguimos dominar a nossa vontade, conseguimos dominar as nossas emoções. Eu tô com raiva, né? Mas eu consigo dominar minha raiva, eu consigo manter um equilíbrio, né? Isso é maturidade emocional. Ser madura emocionalmente não quer dizer que eu sou uma pessoa que usa essa maturidade de forma boa, não necessariamente, tá, gente? A pessoa madura emocionalmente é aquela que já consegue dominar suas próprias emoções, é aquela, mesmo que domine de uma forma negativa. Por exemplo, eu posso tá com raiva de uma pessoa, né? E fico ali agindo de uma maneira falsa, né? Sorrindo, né? Dizendo, que você é maravilhoso, você é uma pessoa maravilhosa, né? Mas por dentro tô com ódio, né? Então eu tô usando a minha maturidade emocional de uma forma perversa, de uma forma negativa, de uma forma pecaminosa. Mas ainda assim, isso é maturidade espiritual, maturidade emocional. É a capacidade que o ser humano tem de dominar suas próprias emoções e instintos. Isso é maturidade emocional. Outra coisa que caracteriza a maturidade emocional é a capacidade que o ser humano tem de projetar o futuro, né? De você pensar, daqui a 2 anos eu vou fazer isso, daqui a 10 anos eu vou fazer aquilo, eu vou estudar para ser alguma coisa, né? Isso faz parte da maturidade emocional. Outra coisa também, outra característica é você ter a capacidade de prever as consequências dos seus atos, né? Não vou fazer isso aqui não, porque vai magoar o fulano, não vou falar isso, porque pode dar um problema. Isso é maturidade emocional. Criança não tem isso, né? Criança, ela é como os animaizinhos, né? Agem por instinto, agem movido pelas emoções. O ser humano maduro emocionalmente é aquele que controla suas emoções, mesmo que de uma forma negativa, mesmo que de uma forma pecaminosa. Eu posso usar minha capacidade de dominar minhas emoções para manipular pessoas, eu posso usar a minha capacidade de controlar meus instintos e emoções para prejudicar pessoas, tá certo? Mas isso é maturidade emocional, a capacidade que o ser humano tem de dominar-se a si mesmo, de dominar suas próprias emoções, instintos, vontades, tá certo? Isso é próprio de bom dia, querida, isso é próprio de um ser maduro, de um ser humano maduro. E isso também essa também é uma maturidade que acontece naturalmente, né? Um ser humano convivendo, né, em sociedade, ele vai amadurecer.
né, tendo o mínimo necessário para se desenvolver fisicamente, ele vai atingir maturidade física, e convivendo em sociedade, ele vai amadurecer emocionalmente, tá? Mesmo que ele use isso das piores formas, ele vai amadurecer. Isso é uma coisa natural, que acontece de forma involuntária, tá certo? E o terceiro e último estágio de maturidade que o ser humano pode alcançar e deve, né? É a maturidade espiritual. Essa, ao contrário das outras, não é uma coisa natural que acontece espontaneamente, né? Que vai se dando sem você ter muito controle sobre isso. Não. A maturidade espiritual, ela depende do nosso esforço, depende do nosso investimento, e o investimento é alto. E o que seria a maturidade espiritual? Maturidade espiritual é ter Cristo formado em nós. É viver como Jesus viveu, é andar como Jesus andava, né? É pisar nas pegadas que ele deixou. Isso é ser maduro espiritualmente, né? Então, a maturidade espiritual, ela depende de algumas coisas, né? Eu vou colocar aqui 3 coisas principais que a maturidade espiritual depende para que a gente alcance. A primeira, obviamente, você precisa nascer de novo, você precisa experimentar o novo nascimento. Tem muita gente aí querendo ser maduro espiritualmente, mas nem nasceu de novo ainda, né? Então isso, obviamente, não vai rolar, não vai acontecer. Você só pode alcançar, caminhar, né, no sentido de se tornar maduro espiritualmente, se você primeiro nasceu, se você já teve a experiência do novo nascimento, se você já conhece a Cristo, se você já nasceu de novo, né? E tem muita gente por aí que tá na igreja, tá servindo, tá fazendo um monte de coisa e não tem ainda a experiência do novo nascimento, né? E aí alguém pode perguntar, mas como que eu sei se eu nasci de novo? Bom, aí eu vou te dar uma dica. Jesus disse o seguinte: você conhece a árvore pelo fruto. Seja honesto. Primeiro peça ajuda ao Espírito Santo, peça a Deus para te ajudar, né, a fazer essa autoanálise, tá bom? E faça essa autoanálise. Analise a sua própria vida. Procure na sua própria vida os frutos de uma pessoa que nasceu de novo e veja se você tem esses frutos na sua vida. Quais são esses frutos? Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem prazer na lei do Senhor. Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem vontade de estar com Deus, né? Mesmo que em alguns momentos a gente esteja fraco, desanimado, isso aí todo mundo passa, tá, gente? Todo mundo passa por períodos de desânimo, de fraqueza, mas se você nasceu de novo e você está num período de fraqueza, você fica ali remoendo, né? Às vezes a gente fica ali remoendo as tristezas, as dificuldades da vida, mas chega uma hora que você não dá conta de ficar longe de Jesus e você precisa voltar para Ele, desesperadamente. É assim que acontece com quem já nasceu de novo. Tem momentos ali que a gente está fraco, que a gente está no fundo do poço, que a gente não tem vontade de orar, não tem vontade de nada, mas chega uma hora que você não consegue mais, você precisa dele. Você começa a sentir que você vai morrer se você continuar longe dele. Por quê? Porque ele é a fonte da nossa vida, de quem nasceu de novo. Então você precisa procurar esses sintomas em você. Se você não tem esses sintomas, se você passa de boa, sem igreja, sem Bíblia, sem oração, você fica bem, tem alguma coisa errada. Provavelmente você não nasceu de novo, tá, gente? Então, você precisa passar um raio-x na sua própria vida, procurar o fruto, né? Você tem prazer no amor, né? Em amar o próximo. Você tem prazer na lei de Deus. E a lei de Deus, gente, é um negócio que não é fácil para o ser humano. Para o ser humano obedecer a Deus, ele vai ter que obrigatoriamente negar-se a si mesmo, porque a nossa tendência é toda ao contrário daquilo que é a vontade de Deus. E isso é quase que 100% do tempo. Então, se você, para obedecer a Deus, você sofre muito. Se você
Porque, olha, gente, a obediência, ela é muito difícil. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. A obediência é um desafio, é o maior de todos, né? É o peso da cruz. Já falei isso aqui em outra live, né? O peso da cruz é o peso da obediência. Jesus carregando a cruz, ele estava carregando o peso da obediência ao Pai. E ele caiu algumas vezes ali sob o peso da cruz. A cruz é tão pesada que às vezes parece que vai esmagar a gente. Só que, o que a Bíblia fala? Lá o profeta Isaías falou, por inspiração do Espírito Santo. Ele disse o seguinte, que ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Isso quer dizer que Jesus estava ali sendo esmagado pelo peso da cruz, que era o peso da obediência, que estava esmagando ele, mas ele estava o quê? Satisfeito. Quando você obedece a Deus e você já nasceu de novo, isso também é uma marca. Você sabe que está em obediência, você sabe que está fazendo a vontade de Deus, você pode estar sendo esmagado por essa obediência, mas há um contentamento no seu interior, porque você sabe que o Pai está satisfeito com você, e isso gera contentamento no coração. Isso provoca uma satisfação que o mundo, nada que o mundo oferece, provoca isso numa pessoa que nasceu de novo, né? É algo realmente sobrenatural. Você está ali sendo esmagado, você está ali sendo triturado, né? Por aquela obediência, por aquele passo de fé, de obediência, mas no seu coração há uma alegria de saber que você está obedecendo a Deus. Se você não identifica isso em você, provavelmente você não nasceu de novo ainda, tá? E aí o que fazer? Ah, Marcela, eu não sou assim, para obedecer a Deus eu sofro muito, eu tenho muita dificuldade, acabo não conseguindo, né? Eu não tenho essa alegria em obedecer a Deus. Ok, então o que você vai fazer? Vai pedir. Por quê? Porque novo nascimento o ser humano não pode promover, o ser humano não pode criar isso, né? É um ato de Deus, totalmente exclusivo de Deus. Então, o que você tem que fazer? Peça. Se você passa o raio-x na sua vida e identifica, olha, eu acho que eu não nasci de novo, peça a Deus, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero experimentar esse novo nascimento, eu quero conhecer Jesus, né? Você pode pedir isso ao Senhor, pedir isso ao Pai, e eu tenho certeza que Ele vai ouvir e te atender. Porque se você pedir isso, é porque o Espírito Santo já está movendo seu coração, ele já quer completar essa obra na sua vida, né? Então peça ao Senhor. Mas se você já nasceu de novo, você está apto a se tornar uma pessoa madura em Jesus, né? Você está apto a crescer em maturidade espiritual. E aí eu vou dizer uma outra coisa para você. Para você crescer em maturidade espiritual, você precisa estar pronto para assumir uma vida. Não é um momento aqui e outro ali. É uma vida de renúncia. É todo dia, tá, gente? Não vou enganar ninguém. Nem como Jesus também não enganou, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Então, é um negar-se a si mesmo, tá certo? Você precisa estar pronto para dizer não para você. E isso significa o quê? Morrer. Então, ser maduro espiritualmente é ser capaz de matar a si mesmo todos os dias, né? Matar a si mesmo é matar a sua própria vontade, matar a sua própria sabedoria, matar a sua própria, os seus próprios desejos, né? Então, isso é matar a carne, crucificar a carne. Você tem que estar pronto para morrer na cruz, como Jesus morreu. Então, como eu falei aqui, ser maduro espiritualmente é ser capaz de morrer na cruz todos os dias, né? Para que você seja igual a Cristo, para que você seja igual a Jesus.
E negar-se a si mesmo, gente, essa vida de renúncia é um desafio muito grande, né? É um desafio gigantesco. Todos os dias você dizer não para a própria carne e assumir ali todos os dias a vontade de Deus. Para isso, você precisa de duas coisas. Primeiro, conhecer a vontade de Deus. Como que eu vou abraçar a vontade de Deus, rejeitando a minha própria vontade, se eu não conheço a vontade de Deus? Tem um monte de crente aí querendo viver a vontade de Deus sem conhecer a palavra, né? Sem conhecer Bíblia, sem mergulhar nas escrituras, né? De peito aberto, de coração aberto, né? E se permitindo ser transformado pela palavra. Então, hoje em dia a gente vê uma crise realmente na igreja, assim, de pessoas que não conhecem a palavra, não amam a palavra, né? Tem alguma coisa muito errada, né, com você. Se você conhece a Deus, se você anda com Jesus e não ama a palavra, você precisa desenvolver isso, você precisa criar esse hábito, esse costume de se expor à palavra de Deus, né? E isso depende de quê? De disciplina, depende de obediência. Eu sei que eu tô chovendo no molhado aqui, porque eu tenho certeza que você já ouviu isso, né? Mas é necessário repetir, gente, porque parece que tem uma surdez no meio do povo de Deus hoje, que as pessoas simplesmente ouvem, mas não, né? Se você não se autodisciplinar, e isso é uma característica da maturidade emocional, você tem capacidade para isso, meu irmão. É claro que tem. Você pode disciplinar-se a si mesmo, né? Então, hoje de manhã eu estava conversando com meu filho mais velho, ele estava pronto já para sair para o trabalho, mas ainda tinha um tempinho. Aí eu falei, eu estava com a Bíblia aberta e tal, e eu falei, por que você não aproveita esse tempo para ler a sua Bíblia, para orar? Começa o seu dia na presença do Senhor. Vai gastar esses tempinhos que você tem aí, essa meia hora, 40 minutos, fazendo o quê? Vai ficar no celular, né? Vai para a palavra, vai dobrar seu joelho, vai orar, vai estar com o Senhor. E eu estava falando para ele, eu falei, filho, põe uma coisa na sua cabeça. Você pode não estar nem aí, você pode não estar preocupado, você pode não estar levando muito a sério, mas o diabo está. Ele está levando a sério, né? E a tentação vem para todo mundo, criança, jovem, adulto, velho, vem para todo mundo. Como que você vai estar pronto para resistir se você não passa tempo com Deus, se você não passa tempo com a palavra? É lógico que você vai tomar a pernada do diabo, vai ser fácil, vai ser muito fácil. Então é necessário, gente. Eu li aquele texto de Mateus para ele, quando Jesus está no Getsemane, e ele fala para Pedro, Tiago e João, vigia comigo, a alma dele estava profundamente triste até a morte, e o Senhor vai orar, e aí ele pede para Pedro, Tiago e João ficarem ali vigiando e orando com ele, e eles dormem, e aí Jesus volta. Mas vocês estão dormindo, nem por uma hora vocês puderam vigiar comigo? E aí Jesus volta para orar novamente, e eles dormem novamente, e isso acontece 3 vezes, e aí ele chega e diz, basta, que o traidor se aproxima. E quando Judas chega com aquela tropa de soldados para prender Jesus, o que acontece? Pedro lança a mão da espada, arranca a orelha lá do Malco, Jesus dá uma bronca nele, aí todo mundo foge e Jesus fica sozinho, né? Então Pedro depois nega Jesus, os outros discípulos fogem, abandonam o Senhor. Por quê? Tá dormindo. Estava dormindo na hora que tinha que vigiar, na hora que tinha que estar orando, na hora que tinha que estar ligado. Estava dormindo, com Jesus ali do lado. Então você pode ter Jesus aí do seu lado, você pode ter Jesus aí na sua vida, no seu coração, mas você está dormindo. Tem que acordar, tem que despertar desse sono. Passa tempo com a sua Bíblia, aprenda a amar a palavra.
Aprenda a passar tempo com Deus. Ah, mas eu não consigo ficar 1 hora orando, não tenho tanto assunto assim com Deus. É porque você não passa tempo com Ele. É a mesma coisa que você chegar do lado de uma pessoa que você acabou de conhecer. Você conversa ali 5 minutos, 10 minutos, daqui a pouco acabou o assunto. Por quê? Porque você não conhece a pessoa, você não tem assunto com ela. Agora, senta do lado de uma pessoa que você conhece, né? Senta do lado de um amigo. Se você ficar 3 horas do lado dele, você vai conversar 3 horas com ele. Por quê? Porque tem assunto. Tem assunto. Porque vocês se conhecem. Passe tempo com Deus, você vai conhecê-lo. O que pode ser melhor nessa vida do que conhecer o Senhor? Né? Então passe tempo com Ele. Né? Fica ali em oração. Deixa o próprio Espírito Santo te mover na oração e te guiando, te conduzindo. Você começa adorando, começa exaltando, começa declarando suas maravilhas, suas obras maravilhosas. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a te conduzir, ora por um, ora por outro, ora por isso, ora por aquilo, e você vai, entendeu? E você se deixa levar pelo Espírito Santo na sua oração. Gente, há um tesouro na presença do Pai. Mas é para o filho que quer, né? Então, você precisa disso, eu preciso disso, todos nós precisamos, todo filho de Deus precisa, mas é uma escolha que necessita de quê? De disciplina, você precisa se autodisciplinar. Então, você tem que, de repente, pegar muito cedo no trabalho, tá, tudo bem, você não quer acordar tão cedo. Eu, Marcela, entendo, acredito de todo o meu coração que a melhor hora para você orar é pela manhã. Ah, mas eu pego muito cedo. Gente, olha, não importa. Sabe, eu tava vendo outro dia um vídeo de um rapaz que mora lá nos Estados Unidos, jovem, né? E ele tava falando como que é a vida dele lá. Aí um vídeo apareceu para mim, eu fiquei vendo, né? E ele trabalha como entregador da Amazon e depois como entregador de restaurante. E aí ele falando como é que era. Sabe que horas ele acorda para começar a trabalhar? 2:30 da manhã, todo santo dia. E isso para quê? Para ganhar os dólares, né? Para ganhar dinheiro. Gente, tudo é questão de prioridade na vida. Tudo é questão de prioridade na vida. Não dê desculpas, porque isso é desculpa. Ah, eu acordo muito cedo para trabalhar. Ué, se você acorda muito cedo para trabalhar, por que não acordar um pouco mais cedo para estar com o Senhor? Por que começa o dia sem orar? Como é que começa o dia sem estar com o Senhor? Como é que começa o dia sem mergulhar na palavra? Gente, até tudo bem, uma vez ou outra que isso aconteça, por causa de contingências da própria vida, né? Acontece comigo também, lógico, né? Mas, gente, tem que ser a sua rotina isso. Alguma coisa que vem e quebra a rotina um dia, tudo bem, mas a rotina continua no dia seguinte, né? Você precisa disso. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu também tenho, mas você precisa vencer. Você tem maturidade emocional, a não ser que você seja uma criança, mas você não é, né? Então, assuma a responsabilidade pela sua vida espiritual, pela sua maturidade espiritual, porque ela não acontece espontaneamente. Ela não acontece. E qual é o problema de você não crescer espiritualmente? São vários. Poucos aqui que eu vou citar. Primeiro, você é um alvo fácil das trevas, você é um alvo fácil do diabo, cara. É a mesma coisa, é fácil enganar, é fácil uma pessoa chegar com uma conversinha mole e enganar um adulto? Não é tão fácil, é fácil fazer isso com uma criança. Ah, vamos ali que eu vou te mostrar um cachorrinho. Você faz isso com uma criança, com um adulto não. Com um adulto você vai ter que ser mais sofisticado, concorda? Né? Para enganar um adulto, você vai ter que ter uma conversa mais elaborada. Você vai ter que ter um golpe aí mais elaborado. Mas uma criança, com qualquer coisinha você atrai uma criança. Mesma coisa é você. Se você não amadurecer espiritualmente, qualquer docinho que o diabo der, ele te arrasta para o pecado, né? Assim? Então, esse é o primeiro problema. Tem um outro. Nunca
eu tô afirmando aqui categoricamente, nunca você cumprirá seu propósito, jamais, jamais. Para você cumprir a chamada de Deus para sua vida, você vai ter que crescer em maturidade, você vai ter que amadurecer espiritualmente, não tem como. Ah, mas eu já tenho um ministério, eu já estou servindo. Querido, ter ministério não quer dizer que você está cumprindo seu propósito, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Chamada de Deus para sua vida tem uma específica para você. E às vezes você está até com o ministério aí, tá servindo, o ministério às vezes está até grande, crescendo, cheio de coisa, e o que Deus tem para você tá do outro lado, entendeu? Talvez você precise dessa experiência que você está adquirindo aí, nesse serviço, né, nesse ministério aí que você está servindo. Mas o que Deus tem para você, às vezes, está em outra direção. Como que você vai saber? Como você vai descobrir? Você está pensando que Deus vai simplesmente falar para você? Não vai. Não vai. O que Deus vai fazer é te dando... O que Deus faz normalmente, porque Deus é Deus, Ele faz tudo como Ele quer, né? Então, de repente, com você ou com outra pessoa, Ele pode fazer de outra forma, porque Ele é soberano. Mas, normalmente, estou falando aqui de como Deus normalmente opera na nossa vida, age na nossa vida. Ele vai revelando progressivamente, né? A revelação de Deus, ela é progressiva. Conforme você vai caminhando, Ele vai revelando. Conforme você vai caminhando, Ele vai revelando, né? O agente do reino, Deus falou para mim a primeira vez, né, sobre o agente do reino, Ministério do Ministério, em 2013. Eu não fazia ideia do que era, né? Eu não fazia a menor ideia do que fosse. Mas progressivamente ele foi, em cada tempo ele ia botando uma pecinha nova do quebra-cabeça, ó. Até que você consegue ver um quadro maior depois de um tempo. Mas a coisa funciona dessa forma. Você tem que ir caminhando em renunciar. Renunciar. Você sabe, tem muita gente vivendo aí na prática do pecado, porque cauterizou propriamente o próprio coração, dizendo, que nada, não tem nada a ver. Gente vivendo de forma pecaminosa, né, com seu companheiro ou com a sua companheira, né? Gente que não casa e fica vivendo junto. Gente que é solteiro, está vivendo na fornicação, está vivendo na pornografia, com coisas escondidas, né? Com um monte de gato em casa. Eu estou falando de coisas banais, que são corriqueiras hoje, mas que são pecados, gente. Não é porque virou banal, não é porque virou lugar comum, que todo mundo faz, que deixou de ser pecado, não. É isso que a igreja precisa acordar. Não é porque uma coisa virou comum, corriqueira, que para Deus passou, não, deixou de ser pecado. Não deixou. Deus não fica moderno, gente. Todo mundo sabe disso. Essa modernidade é perversa, né? Ela é perniciosa, é pervertida. Se santifique. Eu comecei hoje falando de quê? De que o testemunho da nossa consciência. Quando você entra na presença de Deus, como é que está a sua consciência? Né? Então a gente precisa ter o testemunho da nossa consciência em paz diante do Senhor. Eu estou vivendo a minha vida da forma correta, né? Mas a gente começa a encontrar subterfúgios. Não, fulano disse que não é pecado não. Não, aquele pastor ali falou que está tudo bem. Gente, pega a palavra. Pega a palavra. Porque o que tem hoje de falso profeta por aí não é brincadeira não, né? Hoje eu postei mais cedo nas nossas redes, né, sociais aqui no Instagram, um texto que eu li pela manhã e eu falei, cara, é incrível, né? Aquele texto que fala, né, de que o diabo se veste de anjo de luz para enganar. E ali Paulo está falando dos falsos profetas,
né? Ele está usando, até o diabo se veste de anjo de luz, e aí ele completa dizendo, não é de admirar, né? Que os seus ministros, ou seja, esses falsos profetas, se tornem o quê? Se transformem em o quê? Ministros de justiça, né? Olha só que palavra, ele falando de falso profeta, ele diz, olha, se o próprio diabo se veste de anjo de luz, então esses falsos profetas não é de admirar que eles se transformem em ministros de justiça. Ou seja, pessoas que estão ali dizendo para você o que é justo e o que não é diante de Deus, e você ouvindo. Mas o que ele completa? Ele completa dizendo, olha, esses que se transformam em ministros da justiça, que são na verdade ministros de Satanás, são falsos profetas, eles receberão a sua própria recompensa de acordo com as suas obras. De acordo com as suas obras. Então, querido, não entra nessa, né? Vai para a palavra, vai ouvir o que Deus está falando, passa tempo com o Senhor, né? E nós vamos ter, gente, todo mês de fevereiro, toda sexta-feira de fevereiro, aqui às 9 horas, a gente vai estar falando sobre maturidade espiritual, com base na Escada do Pai Nosso, que é o livro que a gente escreveu sobre esse tema. Então, as próximas sextas-feiras de fevereiro, eu vou dividir, né? Porque a Escada do Pai Nosso, como eu falei, é uma revelação que Deus me deu sobre maturidade espiritual, crescimento espiritual, para que a gente alcance, né, uma vida de relevância no reino, tá bom? Porque uma coisa é entrar no céu, gente. Entrar no céu, tudo bem, um monte de gente vai entrar. Mas como você vai entrar no céu? Sem ter cumprido seu propósito aqui, sem ter cumprido a sua chamada em Deus. Gente, que coisa triste, né? A gente não sabe quais as consequências que isso vai ter lá na eternidade, mas alguma terá, porque Deus é justo, tá certo? Então, eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem me ensinado. Esse livro eu já fiz também um workshop com ele para mulheres, né? Não porque essa palavra seja só para mulheres, é lógico que não é. Mas eu fiz um workshop para mulheres para que a gente tivesse ali um ambiente seguro e a gente compartilhar, né? E eu pudesse também compartilhar um pouco das minhas experiências e ali a gente ter um canal ali de comunicação, né? E as mulheres pudessem se identificar. Então a gente vai falar sobre os 7 degraus, tá? Os 7 degraus de crescimento, de maturidade espiritual com base nas petições da oração do Pai Nosso. Cada petição representa um degrau, um estágio de maturidade que nós temos que vencer, que nós temos que alcançar e superar, tá certo? E a gente vai estar então compartilhando com vocês essa revelação, tá? E eu estou orando por você para que o Senhor venha acrescentar na sua vida, venha imprimir no seu coração esse conhecimento para que você alcance, né? Porque o Espírito Santo é o maior interessado em que você cresça espiritualmente, que você amadureça e que você cumpra o seu propósito. Por quê? Uma vez eu recebi essa palavra de uma amiga, que é a Flávia Luz, ela falou para mim: Marcela, por trás de cada dom que Deus depositou em nós, há uma multidão de almas a serem alcançadas, né? Uma multidão de almas que serão alcançadas por meio de um dom que Deus colocou em você. Então, Deus colocou em você dons, habilidades, né? Para que você cumpra a sua chamada. E se você cumprir, há uma multidão de almas a serem alcançadas, né? Assim como Jesus, ao cumprir a sua missão, ao cumprir a sua chamada em Deus, a cumprir o propósito do Pai para a sua vida, ele alcançou, né? Ele alcançou ali todo o conjunto da igreja, ele salvou, né? Assim também você vai cumprir a sua missão, você também Jesus vai compartilhar um pouco da missão dele com você, mas você precisa estar pronto, né? Você precisa estar pronto, minimamente pronto. Veja bem, eu não estou falando de estar
de alcançar perfeição, gente. Todos nós estamos num caminho de crescimento, todos nós estamos num caminho de maturidade, né? E isso é para a vida toda. Mas você pode alcançar níveis maiores de maturidade, isso sim. Isso você pode. E você pode sim chegar lá no alto dessa escada, né, e cumprir o seu propósito, cumprir a sua chamada em Deus. Isso você pode. Perfeito você não vai ser, nem eu, nem ninguém, não desse lado da eternidade. Mas cumprir o seu chamado, isso sim você pode e deve. Mas isso não vai acontecer se você não for maduro em Deus. Porque o diabo facilmente vai roubar, né? O diabo facilmente vai atrapalhar isso aí. Tá bom, queridos? Eu vou então ficando por aqui, tá? E aí já fica o convite aí para você tá com a gente aqui na sexta-feira que vem, 9 horas da manhã, e aí a gente vai entrar no primeiro degrau, talvez a gente já fale do primeiro e do segundo degrau na sexta-feira que vem, tá? Que são os 2 primeiros estágios de maturidade espiritual que você precisa e eu também precisamos vencer, romper. Tem um monte de gente presa nos primeiros degraus, às vezes tem gente que aí é crente há 20, 30 anos e ainda tá lá no primeiro, no segundo degrau. Por quê? Porque não consegue romper, não consegue renunciar, não consegue negar-se a si mesmo na medida necessária para poder romper e ir avançando, né? Então a gente vai vendo, o que a gente vai ver é que cada degrau exige um nível de fé cada vez maior, né? Você vai ali rompendo, né, com níveis de fé cada vez maiores para que você possa ir subindo esses degraus de maturidade. É assim que acontece com todos, tá? Com todo mundo, né? É um processo de amadurecimento. Todo crente passa, gente. Não tem exceção nisso aí. É uma regra sem exceção. Você só vai amadurecer se você for dando passos de fé cada vez maiores. E Deus é que vai colocando essas provas de fé no nosso caminho para que a gente possa ser aprovado e subir mais um degrau. Aprovado e subir mais um degrau, né? Então são provas, né? São testes de fé que vai fazendo com que a sua fé seja aperfeiçoada e acrescentada a cada dia, a cada instante. E aí você vai crescendo e vai amadurecendo em Deus e vai se tornando mais apto a resistir às tentações, a resistir aos enganos do diabo e mais apto a cumprir o seu chamado em Deus. Mas isso depende de maturidade. E a maturidade depende desses passos de fé, de uma fé cada vez maior, tá certo? E a fé não cresce por pirlim-pim-pim, tá? Eu lembro que quando eu era mais nova, eu ouvia muito essa oração, né? As pessoas orando assim: Senhor, acrescenta a minha fé. Ok, é o que mais Deus quer fazer, acrescentar a nossa fé, gente. Só que ela não acontece dessa forma. Ah, Senhor, acrescenta a minha fé. E ele vai, lança um pozinho mágico assim na sua cabeça, e aí pronto, já tô com a fé acrescentada. Não é assim, definitivamente não é assim. A fé é acrescentada conforme você vai dando passos de fé. Então, você quer mais fé? Então, se prepare para as provas, tá? Porque aí vem a prova e aí você precisa exercitar a fé, precisa confiar em Deus. Eu, por exemplo, estou passando por uma prova que eu nunca tinha enfrentado na minha vida, uma prova parecida com o que eu estou passando nesse tempo, tá? Eu não sei com você aí, mas eu posso dizer que eu estou enfrentando uma prova nesse tempo da minha vida que eu jamais enfrentei. Em nenhum outro momento da minha caminhada com Jesus. Eu ando com Jesus, vai fazer 23 anos. E eu olho para trás e eu falo: cara, olha, eu já passei por muita coisa difícil, mas isso aqui mas é o quê? Se eu perseverar, eu sei disso, porque eu já passei por outras, já tenho experiência na minha bagagem, né? Então, quando você já tem experiência na bagagem, você já sabe qual é o resultado final. Só que enquanto você está na moenda, enquanto Deus está te espremendo, o negócio é muito difícil. É muito difícil. Mas aí, quando você passa, eu sei disso. Quando você, exatamente, andar na contramão é muito difícil, né? Não é fácil. E aí, quando você persevera,
que você chega do outro lado, aí você chega do outro lado com a fé, ó, o nível de fé aumentou, né? É como a bateria do celular, né? Vai aumentando aqueles degrauzinhos ali, né? O seu nível de fé vai subindo, né? Quando você passa por uma prova e permanece fiel e continua ali crendo, continua confiando, continua obedecendo, sobretudo, quando você chega do outro lado, você chega com um nível de fé maior. Quando Deus restaura, né? Porque aí chega uma hora que Deus restaura e aí o seu nível de fé vai lá em cima. Você fala assim, caramba, o Senhor é fiel, Ele me socorreu, Ele me visitou, Ele me resgatou, né? E aí o seu nível de fé vai lá em cima. Pronto, acrescentou a fé. Então, quando a gente pede a Deus, Senhor, acrescenta a minha fé, você está pedindo prova, você está pedindo teste, porque a fé só é acrescentada dessa forma, né? Não tem pozinho mágico. A fé vai sendo acrescentada assim, você vai amadurecendo, porque você vai conhecendo mais o Senhor. Quanto mais você conhece a Deus, mais maduro você vai se tornando, porque você vai conhecendo o caráter de Deus, a fidelidade dele, você vai conhecendo como ele age na sua vida, porque na vida de cada um é de uma forma, né? E você vai, então, amadurecendo. Por quê? Porque você vai percebendo que você pode confiar nele. Você vai percebendo, poxa, valeu a pena confiar. No próximo teste, vai ser um pouquinho mais fácil de você confiar. Por quê? Porque você já tem a experiência na sua bagagem. Tá bom, gente? Então, semana que vem a gente se vê, tá? Sexta-feira que vem eu espero vocês. Avisa aí quem vocês acham que precisa, né, ouvir essa palavra. Não é minha, é uma palavra do Senhor para a sua igreja. Avisa quem você acha que o Senhor tocar no seu coração, tá bom? E sexta-feira que vem, então, a gente se vê, a gente se encontra para mais um encontro aí sobre maturidade espiritual. Beijo, tá, gente? Fiquem com Deus, um resto de semana aí abençoado, um fim de semana abençoado na presença do Senhor. Tchau, gente.